Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso 12. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Amém? Quem estava aqui domingo passado, diga glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, à palavra. O que te dirige? O Espírito ou a tua alma? Essa semana, fazendo uma reflexão, o que te dirigiu mais essa semana? Você foi guiado pelo Espírito Santo? Ou a sua alma levou a tomar algumas decisões, e isso trouxe tristeza, Então nós queremos mais e mais compartilhar sobre isso e entender os planos de Deus para a nossa vida. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor e declaramos, Pai, que nenhum dos seus planos vão ser frustrados aqui hoje. Mas que o Senhor realizará em nós e através de nós tudo aquilo que o Senhor determinou. Por isso nós consagramos, declaramos este lugar como Deus um lugar de reverência, ação do Teu Espírito e da Tua Palavra. Que venha um manto de sabedoria, de revelação, ao lermos, ao meditarmos nessa palavra, que Teu Espírito Santo, que tem um propósito para cada um nessa manhã. Senhor, faz em nós, cumpra em nós o Teu querer. Te damos honra, glórias e louvor e repreendemos qualquer ação contrária àquilo que o Senhor tem para nós. Nós damos uma palavra à nossa alma. Alma, aquieta-te agora, para que o Espírito Santo possa nos ministrar mais e mais nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Amém? Você que está em casa, nos acompanhe. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, a partir do verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Amém? Você pode se assentar. É tremendo saber que nada foge aos olhos do Senhor, mas também dá temor no meu e no seu coração. Nós temos que ter temor no nosso coração mais e mais. Eu quero contar uma experiência que ontem o pastor Ney estava, e me ligou: Milton, eu quero almoçar com você. E ele compartilhou algo de alguns sonhos espirituais que ele está tendo. E assim, muito relevante, é um cara que eu mais admiro em nível, assim, como Deus fala com ele, em sonhos. E num dos sonhos ele teve uma visão sobre a igreja, e nesse sonho ele viu uma cruz, os olhos dele se abriu, ele sonhando, ele viu uma cruz, e de repente essa cruz começou a se formar na pessoa de Jesus. Começou a ficar grande, grande, grande. Ele falou: parece que ele estava na minha frente, encostando em mim. E falou para ele assim: eu te amo. Mas ao mesmo tempo que ele viu essa visão, ele viu a igreja, e as pessoas distraídas e não conseguiam perceber que Jesus estava ali. Uns estavam lavando louça, outros estavam cortando grama, outros estavam jogando futebol, outros estavam na internet, outros estavam na televisão, outros estavam tocando e não percebiam que Jesus estava ali. E nós precisamos, querido, desse discernimento espiritual mais do que nunca no momento que estamos passando. A presença de Deus nós precisamos, querido. A ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Ele quer falar conosco. E ele falava assim: eu quero falar com eles, mas eles não percebem que eu estou aqui. Eu falei: uau! Quantas vezes no ambiente profético da casa de Deus, e Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar conosco, e nós estamos pensando no amanhã, estamos pensando na conta que temos que pagar, estamos pensando na pessoa, situação, isso, aquilo, e Deus está aqui, quer ministrar a sua glória, a sua unção sobre as nossas vidas, e nós estamos distraídos. O quanto nós precisamos, querido, valorizar um ambiente profético, este lugar onde Deus quer falar conosco. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer assim, e entender o que o Espírito falou através. Um dia na minha casa vale mais do que 1000 lá fora. Nós precisamos valorizar isso e entender isso. Porque imagine, querido, o quanto você vai ganhar, o quanto você vai aproveitar, se você sentir e entender que Deus está falando com você nessa manhã.
né? Vai poupar a sua vida de muitas coisas. E nós precisamos entender, o que está nos guiando é a nossa alma ou nosso espírito. A pastora Fernanda falou, qual a motivação de nós estarmos aqui? Cumprir uma agenda? Cumprir um protocolo? Por que eu venho no culto? Né? Não, pastor, porque daí eu estou livre à tarde para assistir o futebol, ou para fazer isso, ou para aquilo. Será que realmente nós podemos escrutinar o nosso coração e dizer para Deus, Deus, eu estou aqui porque eu te amo? Será que nós podemos cantar essa canção que nós falamos, né? Realmente nós possamos praticar no nosso dia a dia, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu possa servir os meus irmãos. Será que eu posso contar isso de verdade? Será que Deus, como diz, né? Ele diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Nós precisamos realmente entender o que a palavra de Deus está falando. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, né, com a nossa alma. E nós precisamos entender que a Bíblia é a boca de Deus. Você crê que a Bíblia é Deus falando? Né? Então nós precisamos entender que essa palavra, né, ela vai dividir alma e espírito. Nós precisamos entender isso mais e mais, porque o Espírito Santo, o espírito e a alma não são as mesmas coisas. Ele diz que ela vai dividir alma e espírito. Por quê? Nós precisamos entender isso. É impossível viver o sobrenatural se você não aprender a identificar o que te dirige. Né? Então, a palavra que nos guia para esse lugar. E na primeira parte nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer, né, as atitudes, as ações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E muitas vezes nós não estamos percebendo, né, o Espírito Santo falando, ministrando, como essa visão do pastor Ney, né, que ele falava assim, não adianta você falar. Eles não percebem que eu estou aqui. Eles estão cauterizados, eles estão preocupados, eles estão distraídos, eles estão tanta coisa. Né? E eles não percebem a minha presença. Irmão, as maiores experiências que eu tive na minha vida foi na presença de Deus. Foi sentir Ele falando comigo, sentindo Ele ministrando a minha vida, né? Me capacitando e aumentando a minha fé para muito mais. Então, muitas vezes, nós ligamos o automático, a nossa vida espiritual. E muitas vezes não estamos tendo experiência com a personalidade, com a pessoa do Espírito Santo. E nós falamos que 3 personalidades do Espírito Santo semana passada. Primeiro, o Espírito Santo revela o pecado do homem. Ele virá, Jesus falou, ele virá, né, para convencer o homem do pecado. Né? E muitas vezes ele quer nos convencer, mas nós estamos resistindo. Ele quer falar que nós estamos, né, em pecado. Né? E o Espírito Santo não é algo raso, irmão. Ele quer nos aprofundar da consequência do pecado. E podemos assumir publicamente, diante dos nossos discipuladores, diante de Deus, diante da nossa oração, que os maiores pecados que cometemos é nos relacionamentos. E que isso não agrada a Deus. Somos uma igreja. Jesus vai buscar a igreja do Senhor Jesus. E quantas pessoas não estão experimentando o sobrenatural de Deus? Porque o Espírito Santo está falando, você está pecando contra fulano, você está pecando contra ciclano, você está pecando contra a sua esposa, você está pecando contra a liderança, você está pecando contra seu irmão. E você não vê a minha presença. Você está se distraindo por causa da sua alma, que está sobressaindo ao seu espírito. E só tem uma maneira de nós se submeter ao Espírito Santo. Submeter a nossa alma à direção do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, uma profunda revelação do pecado ao homem é que o Espírito Santo falou assim, eu vou, mas ele virá. Para quê? Convencer o homem do pecado. Porque o pecado traz destruição, o pecado gera morte, o pecado nos impede de viver coisas maiores que Jesus já conquistou para nós. Então, nós precisamos entender, e eu quero muito enfatizar isso, que Deus falou comigo. Os maiores pecados de vocês são nos relacionamentos. E vocês não estão experimentando tudo aquilo que a igreja e que eu já conquistei, por causa que você tem pendência com pessoas.
Segunda coisa que nós precisamos entender da personalidade do Espírito Santo. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Não é simplesmente aquilo que se encaixa para você. O Evangelho, né? Você não tem que o Evangelho se adaptar a você. Você tem que se adaptar ao Evangelho de Cristo, ao reino de Deus. Né? Então, ele vai guiar-nos a toda a verdade. Qual que é essa toda a verdade? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, quando você pensa em relacionamento, pensa como Jesus se relacionaria com essa pessoa. Qual é a atitude de Jesus com essa pessoa? E pare de brincar de ser crente. Pare de levar Jesus de qualquer jeito. E pare de se enganar a si mesmo. Esse é o propósito do Espírito Santo. Pare de deixar sua alma se guiar. Eu não posso te abençoar, eu não posso trazer provisão para a sua vida, porque a sua alma está te dirigindo. Ele vai te guiar toda a verdade. O próprio Jesus é a verdade. Nessa causa, nessa situação. O que faria Jesus, né? Acho que é um livro que está escrito nos meus passos, nesses passos, nos seus passos. Né? E a terceira personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Qual foi a última vez que você viu o Espírito Santo falar com você? Te deu uma direção, te trouxe algo para a sua vida. Né? Quando ele fala assim, não discuta com a sua esposa. Conserte isso. Não durma. Né? Não durma brigado. Qual foi a última vez que você, cara, vai lá, peça perdão, fale com a pessoa. Né? E o Espírito Santo fala, essa pessoa agora, em que ambiente o Espírito Santo fala? Porque muitas vezes, Deus falou comigo que é para mim dormir no sofá. Que Deus é esse que falou para você dormir no sofá? Deus falou, nunca, né, se põe o sol sobre a vossa ira. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. Nunca vai contra a palavra de Deus. Então, se foi, né, essa voz que falou para você dormir no sofá, pode ter certeza que ele está com o garfo lá para te espetar. Ou com o chifre dele para te espetar. Aí você vai passar uma noite daquelas, abraçada com o cão. Porque a tua alma te mandou para o sofá, não o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, senta, peça perdão, se humilhe e eu vou te exaltar. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo e provar o sobrenatural de Deus? Nós precisamos entender. Eu perguntei ao pastor Ney contou histórias. Nós ficamos, né, as pessoas precisaram tocar nós do restaurante, de tantas experiências que ele está tendo com a igreja do Senhor Jesus. E ele falou, se prepare, porque um negócio vai apertar mais. Deus está fazendo separação, porque dentro da igreja tem uma igreja santa e uma igreja prostituta. Quem é você quando Jesus voltar? Todas as coisas vão ser descobertas, né? Estão sendo visíveis aos olhos de Deus. E um dia você vai prestar conta das suas ações, das suas atitudes, né? Mais e mais. Então, hoje eu quero falar da importância de nós cuidarmos da nossa alma. O quanto nós precisamos, querido, né, se submeter a nossa alma ao Espírito Santo. Porque, né, a consequência de ter uma vida guiada pela alma. O quanto nós perdemos, né, aquilo que Deus tem para nós, porque somos guiados pela nossa alma. Né, nossas emoções, nosso sentimento. E não que você não tem que, né, um momento satisfazer a sua alma, se alegrar, né, brincar. Deus quer isso. Mas a sua alma está te levando ao pecado. A sua alma está pecando contra o relacionamento. A sua alma está prejudicando o seu casamento. A sua alma está prejudicando a sua vida financeira. É nesse lado que nós temos que ver. A sua alma está prejudicando a sua liderança, o seu chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero dar um exemplo da consequência de você ser guiado pela sua alma. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Diz assim, disse o Senhor. Quem falou? Senhor. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Estou tirando, estou destituindo você, pastor Milton, porque você não está dando voz ao meu espírito.
Porque você não está deixando eu guiar a minha igreja. Porque as suas emoções, né, os seus sentimentos, as suas amarguras, né, você não pode estar nesse lugar. Eu estou tirando você da diaconato, eu estou tirando você de uma liderança, eu estou tirando você de um propósito. Porque você está me resistindo. Você não está fazendo o que eu estou mandando você fazer. Porque é a sua alma, né? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os sírios me provi de um rei. Eu já tenho alguém para este lugar. Saul foi destituído. Pare para pensar, irmão, de um reinado. Quantos aqui são reis e sacerdotes? Você está reinando pelo espírito ou pela sua alma? Pelas suas emoções, pelos seus sentimentos? A pergunta que eu faço: o que aconteceu na vida de Saul para chegar nesse ponto? O que chegou na vida desse pastor, desse líder, dessa pessoa, para chegar nesse ponto de Deus dizer: eu já o rejeitei? O que Saul fez, querido? Um homem que Deus escolheu, que Deus chamou, mas Deus teve que destituí-lo deste lugar. Eu pergunto para você: você é responsável por aquilo e pelo dom que Deus te dá? Você tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Samuel. Né? E às vezes a gente tem pena de certa coisa. Não, vamos dar mais uma chance, o cara está pecando, isso, aquilo, vamos tentar. E vamos... Samuel, eu já rejeitei fulano. Né? E eu posso identificar na vida de Saul essa questão da alma. E que realmente, querido, nos impede de viver coisas maiores em Deus, a nossa alma. Em 1 Samuel capítulo 15, se você ler, eu não vou ler todo o texto inteiro, mas dá uma comparada nas atitudes de Saul, né? E o que fez ele, né? Deus falou assim: Samuel, não adianta mais. O cara não me ouve, ele me resiste, né? Ele não entende o plano que eu tenho para ele. E nós podemos ver a desobediência de Saul e a sua rejeição, porque Deus o rejeitou. Né? E eu vejo 3 atitudes, bem rapidinho, sobre, né, que revela a alma de Saul. E nós precisamos, a Bíblia diz, tudo que foi escrito. Não, pastor, só o Novo Testamento. Não. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, para mim, como pastor, eu tomo esse exemplo. Para mim, como líder, nós precisamos também, nessa manhã, individualmente. Falei, cara, né, eu preciso cuidar disso. A primeira coisa, na vida de Saul, uma falsa obediência. Ou uma obediência parcial. Você conhece a história, você pode, né? Mas no verso 13, no verso 15, ele diz assim, 1 Samuel 15, verso 13, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. E ele mesmo está falando: eu fiz o que Deus mandou. Mas todos estão descobertos aos olhos do Senhor. E você vai prestar conta, Saul, do que você fez. E ele diz assim no verso 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é esta nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? As evidências estão aí, Saul. Né? As consequências estão aí. Você acha que você fez o que Deus te mandou fazer? Né? E olhe para mim, querido. Você obedece a Bíblia 100%? Nós obedecemos. Como pastor, eu fico olhando para esse texto. E, cara, né, que honra é estar à frente de um reinado. Que honra é estar à frente de uma liderança. Que honra é ser um diácono, ser um líder de cela, ser um líder de ministério. Que honra é essa? Mas se eu não cuidar do meu coração, se eu não deixar o Espírito Santo governar a minha vida, eu posso perder o que Deus tem para mim. Não, pastor, mas estão debaixo da graça. Um crente carnal, que não pratica a palavra, que não vive a palavra, você acha que vai ver o propósito de Deus para a sua vida? Da onde? Nós estamos debaixo da graça, tudo pode, pastor. Nós vamos ler sobre a palavra de Deus. Então, primeira coisa, querido, que a alma, muitas vezes, nós temos dificuldade de obedecer. Não
Mingão, é só fazer. Não, mas olha, eu sei de um jeito melhor. Nós vamos poupar os bois, nós vamos poupar isso para fazer um sacrifício para Deus. E Samuel fala, por acaso, Deus tem mais prazer em sacrifício do que obediência? O que Deus quer de você é obediência. O que Deus quer de você é que você honre a sua casa, que você obedeça os mandamentos do casamento. De como você deve cuidar dos seus filhos, de como você deve se relacionar com pessoas. É isso que agrada a Deus. Não, vou trazer meu dízimo, vou trazer minha oferta. Não, peraí, amigão. Conserta primeiro com o irmão lá. Arruma os seus relacionamentos, depois você me adora. Por quê? Eu tenho mais prazer em que você me obedeça do que o seu sacrifício. Deus ama sacrifício. Deus ama que nós nos entregamos. Mas muitas vezes a nossa alma fala, não, eu vou fazer isso, e depois eu resolvo aquilo. Fala, não, Deus está falando assim, resolve primeiro. Se submeta à palavra, se submeta ao meu espírito, porque eu quero te abençoar. Mas eu não posso te abençoar se você está quebrando o princípio. Eu amo você, mas você não está percebendo a minha presença. Você não está percebendo o que eu estou falando com você. Então, essa questão de Saul é uma questão da nossa alma que nós precisamos cuidar. Segundo, uma alma egoísta. E que todos nós, se nós não cuidarmos, nós temos um pouquinho. E o problema, querido, é que a nossa alma, ela vai se satisfazendo, e cada dia quer mais, cada dia quer mais, e cada dia quer mais, e quando vê, querido, nós só queremos as coisas dessa terra. Só queremos as coisas dessa terra. É uma alma egoísta. 1 Samuel, capítulo 15, verso 12, diz assim, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Samuel foi, Saul falou, estou aqui. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. O quê? Ele construiu um monumento para, a Bíblia diz, para si. E eu tomo para mim como pastor. O que você está construindo, Milton? O que você está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com o chamado que eu te dei? Você está pensando em você? Ou você está pensando, as pessoas que estão pecando lá fora, que precisam do evangelho, que precisam, que você cumpra o chamado, que você realmente cumpre o propósito que a comunidade de alcance tem e não construa algo para si. Mas pense que eu não vou vir buscar uma placa de igreja. Eu vou vir buscar a minha igreja santa e adornada. Então, muitas vezes a gente precisa olhar, e eu preciso sempre olhar. Será que eu não estou sendo egoísta? Será que você não está sendo egoísta? Eu antes e a Viviane citamos um exemplo sobre algumas coisas, que às vezes a gente se deixa se levar por algumas coisas e sai do trilho. O pastor Ney contou uma história, uma experiência que ele teve também, que era um caminho muito estreito, muito estreito. E no final desse caminho tinha um rio, e depois daquele caminho ele viu o céu. E ele falou, Milton, a visão é linda, maravilhosa, grandiosa. Você não consegue discernir, imaginar o que é o céu. Mas, e às vezes, nesse caminho que era estreito, tinha, tipo assim, umas frutas, que era parecido com um morango. Árvore assim. E, de repente, as pessoas deixavam deste lugar e vinham pegar essas frutas. Mas, neste lugar, vinha uma chuva de pedra tão enorme que matava todo mundo que estava fora do caminho. Querido, muitas vezes, nós estamos se distraindo. E não estamos entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes, querido, eu sei das experiências, ele chorou muito, é uma voz profética para a igreja, sobre isso, querido, nós estamos se distraindo. E existe uma igreja prostituta dentro da igreja. Essa semana eu estava numa reunião com pastores, no devocional, e o pastor falou assim, não, a igreja, é uma igreja prostituta. Eu falei, não, discordo de você. Existe uma igreja, e eu não estou dizendo que é só a comunidade de alcance. Existem igrejas em Pinhais, que são homens de Deus, pastores de Deus, que pregam a santidade e a integridade.
Se Jesus voltar hoje, irmão, existe uma igreja pronta. Você crê que existe uma igreja pronta? Nós precisamos entender isso. Agora, você vai ou você fica? E eu acredito plenamente que o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. E existe uma igreja santa que se Jesus voltar hoje, essa igreja vai. Então não é só uma igreja que estão falando, tem pastores, tem tudo isso aqui. Mas eu creio numa igreja, que Jesus é o cabeça e que ele vai vir buscar essa igreja. Você crê nisso? Então não adianta você falar mal das igrejas, isso, aquilo, porque existem pessoas, e aqui dentro, tem se Jesus voltar hoje, vai para o céu. Vai ou não vai? Vai. Né? Pode dizer assim, Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu estou pronto. Você crê nisso? Né? Então nós precisamos entender essa alma egoísta de querer construir algo assim. Não, é meu discípulo, é minha cela, é minha casa, é meu carro. É teu carro, irmão? Não, não vou dar carona para o fulano porque esse carro é meu. Mas você canta que tudo é do Senhor, tudo é para ti. Amém? E terceira coisa, a vaidade na vida de Saul, que muitas vezes nós precisamos se cuidar, né? 1 Samuel 15, 28 diz assim, então Samuel lhe disse, Senhor, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Melhor do que você. Mingão, você acha que não tem pessoas melhor do que eu para fazer a obra? Você acha que não tem pastor mais capacitado, mais, entendeu, do que eu? Você se acha o único? Não. Se eu sair dessa igreja, a igreja vai acabar. Vai acabar com a fofoca, talvez. Né? Se eu não quiser, então, se você não quiser, tem gente melhor que você para fazer. Não seja vaidoso, não ache que você é o cara. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Né? Não, lá naquela empresa lá, se eu não estiver lá, vai falir. Será, irmão? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Quantos de nós, irmão, a nossa alma quer ser reconhecido pelos homens? Quantos de nós pecamos? Olha, cara, eu não vou conseguir, né, te colocar você num lugar porque você quer ser reconhecido pelos homens. E se tem uma coisa que Deus abomina, é que a gente quer tomar a glória dele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa vaidade que muitas vezes... Né, eu acredito, irmão, nossa alma precisa... Puxa, Fernanda, foi muito bom o louvor hoje. Foi de Deus. Mas como você vai receber esse elogio, vai fazer toda a diferença. É ou não é, irmão? Não, mas olha, eu fiz tanto para Deus, nem me deram um agradecimento, nem me falaram muito obrigado. É Deus tratando de você. Porque você está fazendo para ter esse muito obrigado. Lá no céu, você vai receber muitos obrigado. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Essa vaidade do nosso coração, de querer reconhecimento diante dos homens, isso é abominação para Deus. Né? Saul diz assim, me honra, Samuel, diante dos homens. Eu pequei contra o Senhor. Mas assim, faz a minha caveira. Não, não é a minha caveira, né? A minha imagem perante os homens. Né? Fala, me honra diante do... Samuel é um homem de Deus, é assim. Deus só tirou ele do trono, mas ele é um homem de Deus. Ele é nojento. Esse cara é nojento. Ele perdeu porque ele não obedeceu o que Deus tinha falado. Sabe, querida, essa coisa da nossa alma que muitas vezes nos impede de viver coisas maiores em Deus. Por que você está fazendo? Por que você está trabalhando isso aqui? Não, para ser reconhecido pelos homens. Deus vai te abater. Meu Deus, você faz para isso, para receber elogio do seu pastor, das pessoas, assim. Como eu falei, que todos nós precisamos de palavra de afirmação. Precisamos ou não? Cara, está sendo muito bom, isso, aquilo. Né? Eu até tenho dificuldade, muitas vezes, de agradecer. Né? Às vezes eu só agradeço para Deus. Deus, muito obrigado. Né? Ontem mesmo, irmão, né? Eu preciso agradecer a nossa equipe de intercessão. Ontem eles marcaram, vieram das 8 ao meio-dia orar aqui. Né? E no momento que eu estava ali com eles orando, o Espírito Santo falou comigo, ora por eles. E ora e dá uma palavra para ele. Falou assim, né? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte deles. Esses caras estavam orando por você, irmão. Intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Né? Sem vaidade nenhuma, no oculto. Alguém sabia que a equipe da intercessão estava orando ontem aqui? Mas a equipe da intercessão sabia. Deus sabia.
Porque nada foge aos olhos. Não, mas puxa, precisam ser falado isso na igreja. Isso não. Quando você precisa de reconhecimento, querido, a sua alma está te dirigindo. Como eu falei, querido, eu não estou sendo radical, que a gente não precisa, né, de um elogio. A Viviane sempre fala assim, você é o mais lindo da galáxia, a gente precisa disso, né? E eu sei disso, mas ela precisa falar disso, né? Nós precisamos disso. Amigão, nós precisamos entender o que te dirige. O elogio ou é a paixão por Deus? Ou é a gratidão pelas coisas de Deus? Ou é a honra por Deus te colocado neste lugar? Então nós precisamos mais e mais perguntar sobre isso. E Saul, isso para mim o Espírito Santo falou, eu quero que você cite esse exemplo. Eu quero que você coloque esse exemplo na minha pregação. Um rei, querido, que foi escolhido, que o povo desejou. E Deus disse, eu já tenho. Samuel, não é isso. Eu já tenho uma pessoa para isso. Agora, ele fala assim, Samuel, pega um chifre de azeite, vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho um rei melhor do que esse. Porque esse é muito vaidoso. Esse quer reconhecimento. Esse quer fazer algo para si. E o reino de Deus não tem algo para si. Tudo para ele. Por meio dele e para ele. Para ele são todas as coisas. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. Agora, amigão, pastor, você não tem problema na alma? Tenho. Mas eu preciso submeter a minha alma ao meu espírito. Para ter conquista, para ter, né, agradar a Deus. Para realmente celebrar as conquistas, as vitórias. Amém? Então, como restaurar a nossa alma? Pastor, eu identifiquei alguns problemas. O que eu preciso restaurar? O que eu preciso fazer? Como que eu vou restaurar a minha alma? Então, né, uma pesquisa feita no mundo, irmão. E assim, Deus ele conduz as coisas de uma coisa. Um pastor ligou para mim e falou, Milton, eu queria sentar com você, conversar com você. Né? E eu meditando, não, estou aqui na igreja, estava meditando e tal, essa questão. E ele falou de algumas coisas e ele falou uma pesquisa. Eu falei, cara, é da minha pregação, isso é para a minha pregação. Que já está praticamente o esboço pronto. Uma pesquisa feita no mundo diz. Olha, presta atenção. Eu falei, cara, eu fiquei chocado com essa pesquisa. Uma pesquisa feita no mundo que 87% das pessoas, 87% das pessoas não conseguem realizar um sonho pessoal por causa das suas emoções. No Brasil, é menos, 80%. Um sonho pessoal, irmão. Uma pesquisa foi feita. A gente sabe que a gente tem que cuidar com as pesquisas e tal, mas o cara falou assim, cara, muito relevante isso. 87% a nível mundial não consegue realizar um único sonho pessoal por causa das suas emoções. Já parou para pensar nisso? Que Deus sim, conquistou tudo na cruz. Né? Ele fez algo tremendo. Né? Tudo que ele conquistou é direito nosso. Todas as bênçãos espirituais já estão nas regiões celestiais. E nós não conseguimos acessar isso. Por quê? Porque a minha alma fala mais forte que a direção do Espírito Santo. Você não consegue ter uma casa própria, você não consegue desenvolver o seu chamado. Deus te chamou, Deus quer te colocar no lugar. Você não vai para este lugar, porque você tem problema na alma. 80%, ou seja, de 100 pessoas, 20 vai conseguir realizar o seu sonho pessoal. Aí eu olho para mim assim, em que lugar eu estou? 87% não consegue adquirir uma casa própria. Não é que Deus não quer te dar. Não consegue desenvolver o seu chamado. Não consegue acessar, né, um lugar de promessa. Porque tem problema na alma. Porque não consegue lidar com as situações. Né, e principalmente, qual o maior problema da nossa alma? Relacionamento. Né, eu vi uma frase, não sei de quem. Pessoas. Ou elas te dão alegria, ou elas te dão tristeza. Mas são pessoas. Não é verdade? Né? Agora, como eu lido com o relacionamento, né? Como eu posso perder o lugar que Deus me deu, né? E até mesmo coisas que quer fazer. Então, amigão, nós precisamos analisar, peraí, eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, né? Realização pessoal, que Deus está falando com você, ministrando no seu coração. Né? Uma casa própria, um carro, casar. Já pensou nisso? Né? Muitos casos errados por causa da alma. Não consegue viver o que Deus tem para ela. Mas já casou, irmão, não tem mais jeito. Agora conserta. Como? Na palavra. Na direção do Espírito Santo. Tiago, capítulo 1. Abra lá, por favor. Verso 21.
Eu queria que você acompanhasse. Se você não pode estar lá no telão, ó, pode, por favor. Mas que a palavra possa entrar no teu espírito nessa manhã. Só tem uma coisa que pode restaurar a nossa alma. É a palavra de Deus. Só tem. Pastor, tem a Salinha, tem o pastor André Maria. São homens de Deus, bênção. Tem equipe aí da cura, pastor, tem. Mas se você ficar pensando que esses dois vão resolver o seu problema, você vai se lascar. Eles vão ajudar a você resolver o seu problema. Mas quem vai resolver o seu problema é o Espírito Santo, que vai guiar você a toda a verdade. É Ele que vai te guiar. É você entender que a sua alma só vai ser curada se você deixar a palavra entrar no seu coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, cara, mas que absurdo um crente fazer isso, essa questão, né, tratando a sua filha desse jeito, os seus filhos desse jeito, um crente. Milton, já passou por fulano, por ciclano, por beltrano, eutrano, dioutrano, trono e coisa. E a mesma coisa. O que ela precisa? Da palavra. Joyce Meyer, ela fala uma coisa. Eu não me senti amada por Deus. E eu comecei todos os dias. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Não, ela foi abusada pelo pai. Deus me ama, a palavra diz que Ele me ama, Deus me ama. Né? O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, amém? Né? Então você só vai entrar neste lugar de paternidade, querido. Não é só pela salinha, sim, funciona, ajuda. Mas você só vai entrar na paternidade de Deus se o Espírito Santo te convencer que você é filho. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitas vezes nós somos, mas peraí, cara, você não acredita que Deus, né, te constitui como filho? A todo quanto recebeu. Você já recebeu Jesus? Todos, não fica ninguém de fora. Deu o poder de ser chamado filho, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Quem que te convence? A Bíblia. Então, nós precisamos, olha o que a Bíblia diz. Primeira coisa, Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de... Primeiro você tem que limpar o seu coração, irmão. Por que muitas vezes a palavra não entra no meu coração? Né? Deus está falando de perdão. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Aquele desgraçado, aquela desgraçada, não perdoa, não perdoa. A palavra não entra, irmão. Porque tem acúmulo de impureza e de maldade. Lê a Bíblia, mas com o coração peludo. Chateado, amargurado. Então, portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de... Acolhei com mansidão a palavra em vós. O problema é que a gente não recebe a palavra. Não deixa a palavra entrar no nosso espírito, no nosso coração. Né? Estamos vivendo um crente superficial. Não se aprofunda na palavra, não vive, né, o que a palavra está dizendo para viver. A alma está dirigindo você, não é a palavra. O Espírito Santo veio te convencer toda a verdade. A verdade sobre você, a verdade dessa causa, a verdade dessa situação. Toda, não é só, né, a área da bênção da Bíblia. Toda, irmão, relacionamento. Então nós precisamos despojar, acolher com mansidão. Às vezes a gente vai falar, o Espírito Santo, a pessoa se revolta. Não, você precisa perdoar. Não vou perdoar ninguém. Não vou, por quê? Não tem mansidão. Acolhei, né, o discipulado. As pessoas estão falando. Né, a Viviane fala assim para mim, estou te falando. Porque sou tua amiga. É melhor você ouvir de mim, de que ouvir daquele traia. Ela não fala isso, mas eu imagino. Seja manso, irmão. Seja manso, Milton, para ouvir o que eu estou te falando. O Espírito Santo está falando através da minha vida. Não, você não sabe de nada, você não... Isso, aquilo. Né? Mansidão. Domínio próprio é fruto do Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo está falando. E você aí, não quero saber. Perdoar não é comigo. Eu vou para o inferno, mas não vou perdoar. Portanto, despojando de toda impureza, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantado. O qual? Por que você tem que fazer isso? O qual é poderosa para salvar a vossa alma. Uau! Quem que pode salvar a tua alma? A palavra que você acolhe com mansidão. Que você deixa o Espírito Santo ministrar, falar, não, realmente eu estou errado, eu preciso me humilhar. Cara, né, como Jesus fez, eu preciso. Cara, Jesus foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado, foi rejeitado. Né? A verdade está nele, ele é a verdade. Eu preciso viver essa verdade nos meus relacionamentos.
Eu preciso deixar o Espírito Santo, né, e acolher essa palavra. Né, porque senão você fica revoltado aí e tal, não vou. A palavra não entra, irmão. Então, primeira coisa, limpa, para que ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante. Puxa, agora eu sei que eu preciso perdoar. Mas eu só vou perdoar ao final do ano. Não é verdade? Não, eu preciso que eu tenho que pagar a conta, né, que eu devo para o irmão. Mas vou fazer depois. Aí perde o ano. Na hora que der uma oportunidade, eu vou fazer. Querido, o que tem que resolver, resolve hoje. Porque hoje é o dia. Se você não endurecer o seu coração, a palavra vai fazer coisa extraordinária na sua vida. Amém? Então, não seja apenas praticante da palavra, né? E seja, pois, praticante não somente ouvindo, enganando a vós mesmos. Irmão, quando eu olho para um texto desse, quando você medita, cara, eu estou me enganando. Estou dizendo que eu sou crente, eu sou um inútil. Estou dizendo que eu sou um pastor, e Deus olha para mim, você não é ninguém. Você não consegue perdoar, você não consegue, você, entendeu? Você não tem nada de mim. Estou me enganando a mim mesmo. Eu vou continuar. Enganando a vós mesmos. Olha o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente, olha os detalhes da Bíblia, irmão. O Espírito Santo fala assim, ó, Tiago, faz isso, né? Escreve assim, ó, atentamente. O Espírito Santo dirigiu esses homens a escrever a Bíblia. Você crê nisso? Atentamente. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, querido, a palavra de Deus é perfeita. Por isso que a palavra é o próprio Jesus. Ele é o verbo que se encarnou, é a palavra, né? Perfeito. Lei de liberdade, sabe que você só vai ser livre, só, né, tiver uma mente alegre, feliz, se você submeter a sua alma à palavra. Você só vai ter liberdade no Espírito Santo, no agir, no fazer, se você submeter. Lei de liberdade, e nela persevera. Não é, ouvir essa palavra e tal, né, beleza, vou me distraindo. Não, persevera. Cara, eu preciso perdoar todos os dias. Persevera. Não sendo ouvinte negligente. Pô, estou na igreja, Deus está falando, eu estou negligenciando o que Deus está falando comigo. Estou negligenciando a oportunidade de que um dia na casa de Deus olhe mais do que 1000 lá fora. Querido, olhe para mim, querido. Eu perguntei para a Sônia, o que você acha da volta de Jesus? E, migão, ele tem uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Eu falei, Milton, está tudo pronto, Milton. Nós estamos vivendo os tempos de Noé. Migão, nós precisamos viver santidade como se Jesus está voltando hoje. E trabalhar para Ele, como se Jesus está voltando aqui a 100 anos. Amém? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Ou seja, o que é operoso? Faz, querido, cumpre, praticante. E esse será bem aventurado. Esse será o quê? Talvez a sua tristeza, irmão, está nisso. Você não está praticando a palavra. Não está praticando, sendo operante naquilo que você tem que fazer. Né? Será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser crente, religioso, né, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Irmão, o que acontece? Por isso que eu digo, o maior pecado que nós cometemos na nossa alma é relacionamento. Ser fofoqueiro, você fala mal do irmão, você humilha, você grita, se ira. E você diz que é crente. Não é isso que o Tiago está falando? Pô, cara, você está fazendo aí em vão. Você diz que é crente, mas fala mal do irmão, fofoca, né? Humilha a sua casa, humilha a sua esposa. E você está dizendo que você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Eu não estou dizendo que às vezes a gente não tem dificuldade de... Você já teve vontade de matar alguém assim? Já. Já, pastor. Mas se eu deixo esse sentimento, né, estar constante no meu coração, querido, eu só tenho o quê? Vou retroceder. Saul deixou isso acontecer. Saul tinha inveja, irmão, de Davi, porque as mulheres cantavam, né? Saul matou os 10 milhares e Davi matou os 100 milhares. Daí quis matar o cara. Quantos aqui já querem matar um concorrente? Não, esse cara está ganhando mais vida, esse cara é assim, essa cela, roubou meu discípulo. Né? Não é verdade? Fala a verdade, irmão. Não é? Mas o que te dirige?
a sua alma ao Espírito. Vai, irmão. Cara, você vai ser útil mais naquela igreja, você vai ser útil lá naquela banda, você vai... Cara, nós estamos aqui para trabalhar para o reino. Para o reino. Não estou construindo algo para mim. Pastor, eu tenho um propósito lá na cidade, né, uma igreja pequena. Eu aprendi muito aqui, pastor. Mas eu sei que Deus quer me... Cara, irmão, vá. Vai construir algo lá. Tudo que você aprendeu aqui. Uma pessoa me procura, pastor, eu pedi perdão por você. Pedi perdão, porque eu não conversei com você quando eu saí da igreja. Eu falei, amigão, eu não tenho nada contra você. Tudo que você aprendeu, pastor, assim, cara, use lá. Né? Abençoa aquele lugar, né? Honra aquele lugar, faz coisas, né, para aquele lugar. Porque um dia, querido, não vai chegar, eu trabalhei para alcance. Não, eu trabalhei para Jesus. Eu fiz para Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, nós precisamos, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. Olha, irmão. Perfeita por quê? Porque é o próprio Jesus. O Espírito Santo te guiará toda a verdade. A verdade é a perfeição de Jesus. A palavra é perfeita. Você crê nisso? Não, querido. Tudo na Bíblia é perfeito. Né? E diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Pastor, não sei nem guiar, nem conduzir uma célula, uma coisa assim. Cara, Deus vai te dar sabedoria. Simplesmente seja humilde. Você não precisa ter teologia, você não precisa, né, fazer isso, aquilo para você cuidar e cumprir um propósito de cuidar de gente. Você precisa ser humilde, simples e depender de Deus. Amém? Porque Deus dá sabedoria para quem? Se você não decidir aplicar a palavra de Deus na sua vida, não tem mudança. Pode ir para a salinha, pode ir para a pastora Maria, né? Vai cansar eles estão mudando até estratégias para essa equipe que tanto trabalha para que você tenha uma alma sarada. Não adianta, se não tem aplicar a palavra na sua vida, você não vai ver mudança na sua vida. Pare de se enganar, pare de viver uma religião vã. Se você está aqui, querida, é porque Deus te ama e Deus quer que você prove o sobrenatural, que a sua família esteja debaixo de bênçãos, que as suas finanças seja realmente tudo que Jesus... Nós vamos pregar o mês que vem sobre vida abundante. E eu sei que muitos milagres vão acontecer na nossa casa. Como já está acontecendo. Hoje, querido, Deus está restaurando pessoa aqui, curando pessoa que tem problema na alma. Essa enfermidade, essa tristeza é por causa da sua alma. E Deus vai curar hoje em nome de Jesus. O poder da cura, o poder da restauração está na palavra. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz assim. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como que eu vou purificar minha alma, pastor? A Bíblia diz. 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como que é isso, pastor? É o próprio Jesus, irmão. Está falando para você. Pastor, eu vou abrir uma célula porque o Senhor está me mandando? Não. Porque eu estou obedecendo a Jesus. Porque Ele me fala que eu devo servir, que eu devo cuidar de vidas, que eu devo, né, trabalhar para a vida, né, trabalhar para o reino, essa coisa. Não, se você está fazendo para mim, irmão, se você está fazendo para ser reconhecido pelo homem, presta atenção, você vai se lascar. Mas se você está fazendo para Deus, Deus vai abundar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então pare de se enganar. Né? Por obediência à palavra, por obediência à verdade, que é o próprio Jesus, eu vou discipular, eu vou cuidar, eu vou pastorear, eu vou servir, eu vou trabalhar no ministério infantil, por obediência que Deus está falando comigo. Você quer que Deus está falando com você? É isso, querido. Não, por que você está fazendo? Não, porque a igreja tem essa visão, essa coisa. Assim, não, eu estou fazendo porque discipulado é bíblico. Você crê nisso? Igreja na casa é bíblica. Por isso que nós estamos fazendo isso. Né? Tem purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingindo. Eu estou fazendo porque eu quero reconhecimento. Deus pega essas pessoas, gente. Está fingindo, pastor Milton está fingindo que me ama. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada, irmão. Por que você está fazendo? Né? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração, irmão. Presta atenção. Como que eu devo amar, né, o Osmar? Isomar. Olha aí, ó. Que nome bonito. Eu vou amar por causa desse nome. Não, porque é um cara de Deus. Porque eu tenho que amar. Assim como eu me amo, eu tenho que amar. Eu tenho que torcer de coração, não de boca para fora.
Você crê nisso, irmão? Tem muito crente que faz as coisas para Deus de boca para fora. Vai se lascar. De coração, uns aos outros, ardentemente, tem que ter paixão, querido. Se você perder a paixão, se eu como pastor perder a paixão por vidas, por almas, por casamento restaurado, por família, minha alma está me guiando, e não o Espírito Santo. Se você não tem paixão pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela casa de Deus, irmão, você está sendo guiado pela alma, pelas emoções, pelos seus sentimentos. Né? Ardentemente, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e é. Jesus falou lá para os discípulos, irmão, tem que ser verdade para você hoje. É permanente. Não, isso era só para os discípulos. Isso só para aquele tempo. Eu não sei que Bíblia que esses caras estão lendo. O chamado, irmão, ide e fazer discípulo é para hoje. É para os nossos dias. E muito mais para os nossos dias que nós estamos vivendo. Você crê nisso? Né? Atos 7,51 diz assim, homens de dura serviço, incircuncisos, não tem aliança comigo. Não tem aliança comigo. Homens de dura serviço, incircuncisos, de coração e de ouvido. Coração e ouvido, irmão. Olha o que diz o texto. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Está falando do povo lá no Egito. E que Hebreus vai falar quem são os pais deles. Né? E Estevão está tendo aquele momento que ele fala, Atos capítulo 7, ele fala de todo, né, o momento ali do Velho Testamento e tal. E ele fala, vocês têm resistido ao Espírito. Eu pergunto para você, irmão, será que nós não estamos vivendo o sobrenatural porque estamos resistindo ao Espírito Santo? Vocês estão com o coração fechado e ouvido. Não adianta, a palavra não entra na sua vida. E você está vivendo uma vida mesquinha, uma religião vã. Não tem experimentado tudo aquilo que eu conquistei. Eu quero fazer, mas você não me ouve, você me resiste. Você resiste a um discipulado, você resiste ao que o Espírito Santo está falando, você resiste à minha palavra. Você não está lendo nem a minha palavra. Vós resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós fazeis. Ele está falando de Hebreus capítulo 3, verso 7, diz assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi a provocação no dia da tentação no deserto. Está falando, um exemplo, 1 Coríntios 10, 10, né? O exemplo deles por causa da murmuração, incredulidade. E eles ficaram prostrados no deserto, por causa que não creram naquilo que eu falei. E hoje nós estamos vivendo pessoas, queridos, que estão vivendo um deserto. Estão vivendo mediocridade, estão vivendo uma vida sem experimentar o sobrenatural, a ação do Espírito Santo, porque o coração é duro e o ouvido está tampado. Não endureça o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram a minha obra por 40 anos. Eles viram os sinais. E muitas vezes, querido, como essa visão do pastor Ney, a presença de Deus, a glória de Deus está, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos valorizando. O Espírito Santo trabalhando na igreja, movimentando, agindo. E nós estamos na igreja e não estamos sentindo uma experiência com o Espírito Santo. Vamos voltar à prática do primeiro amor. Vamos voltar e dizer, cara, a única esperança, a única solução, é a Coronavac, a vacina de Oxford. Não, a única esperança para o mundo é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o fogo de Deus, é a presença de Deus, a manifestação, é a glória de Deus. É isso que nós precisamos, né? Me colocando à prova. E viram a minha obra por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração. Me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Sabe essa visão que o pastor Ney tem? Cara, o céu está ali, mas a gente está se distraindo com coisas deste mundo. Querido, eu sei, Deus é um abençoador realmente. Mas, querido, o que mais é prioridade para a sua vida? Um cargo, uma função, ou entender que lá no céu,
Deus vai falar para você, você foi fiel no pouco. Você cuidou de uma célula, mas cuidou. Com sabedoria, com graça, com amor, com dedicação, com paixão você fez isso. Agora, irmão, aqui você vai ver onde eu vou te levar. Agora, Milton, você cuidou de uma igreja inteira, mas você estava com o coração corrompido. Você foi um cara egoísta. Você não pensou nas pessoas. Você realmente fez isso, mas olha, Milton, você poderia ter feito muito mais, mas você quis construir algo para si. Você quis ser reconhecido diante dos homens. Você fez isso, fez aquilo. Nada, querido, está encoberto aos olhos de Deus. Você crê nessa palavra? Então nós precisamos entender. O último texto que eu quero ler, fica de pé, por favor. Nós vamos orar. Provérbios capítulo 4, verso 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Abra teus ouvidos agora. O que o Espírito Santo está falando, ele está aqui. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Por que essa angústia? Por que essa dor? Por que essa enfermidade? Por que eu estou vivendo isso? Por quê? O Espírito Santo. Filho meu, atenta para minhas palavras. Os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Quantos aprenderam de Deus aqui? Entenda que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Cara, não é assim que eu tenho que tratar minha esposa. Não é assim que eu tenho que conduzir o meu ministério. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Querido, essa palavra não pode ser superficial. Porque são vida para os que acham. E saúde para o seu corpo. Você sabia que você vai sair curado daqui hoje? Você está liberando perdão? Você sabia que essa enfermidade vai sumir daí agora, em nome de Jesus? Começa a liberar perdão. Começa a perdoar o seu pai. Começa a perdoar essa pessoa. Começa a perdoar para você ser curado. Para essa tristeza sair. Sabe, você perdeu a paixão por Deus, sabe por quê? Porque o teu coração está endurecido. Você não consegue perdoar. Começa a liberar. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a fonte da vida. O que Deus tem para você, querido, as coisas extraordinárias, sobrenatural, está aí no seu coração. Guarda ele, apresenta ele para Deus. Sabe, essa enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Você nunca mais vai sentir essa enfermidade no seu corpo agora. Essa angústia, essa ansiedade vai sair do seu corpo. Essa enfermidade, essa dor, né? Essa questão no útero, no ovário, vai sair agora em nome de Jesus. Essa hemorragia, essa questão vai sair agora. Abra o seu coração. Abra. A maior receita de prosperidade que Deus tem para nós é viver um relacionamento íntimo com a palavra. Quantos aqui querem prosperar? Deixa a palavra entrar no seu coração. Comece a orar. A pastora Fernanda vai ministrar uma canção. Feche seus olhos. É você e Deus agora. É você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Eu vou orar, eu sinto uma direção de Deus para orar para pessoas enfermas aqui agora. Nós vamos orar, mas primeiro você tem que limpar seu coração. Eu não estou prosperando ministerialmente, eu não estou prosperando no meu casamento, eu não estou prosperando financeiramente, mas você agora, pelo Espírito Santo, você vai fazer, né, essa palavra se cumprir na sua vida.